Fala, gurizada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bacias sedimentares que foram formadas ao longo do Paleozoico, e essas bacias estão instaladas no território brasileiro. Só que antes da gente entrar no assunto desse vídeo, se inscreve aí, dá um like, compartilha esse vídeo. Tá bom. E, bom, se você quer saber sobre bacias sedimentares, cara, esse aqui é um vídeo que vai ser bastante importante para você entender mais sobre esse assunto, né? Então, aproveita aí, fica até o final, que vai valer a pena. Legal! Bem louco! E bacias sedimentares, né, do português bacias, do inglês basin, do espanhol cuencas. Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. A partir desse momento, todos os nomes que eu pronunciar podem e devem estar errados. Obrigado pela atenção. Do alemão Chosen, do francês Bassin, do latim Pátera. Porra! Faltou uma boina. Ai. Eu tenho um probleminha. Sobre classificação de bacias sedimentares, eu já fiz um vídeo, então vou deixar ele linkado aqui em cima. Você entra aí, aproveita. É um vídeo que eu fiz já tem uns 2 meses, então ainda vale a pena ver, porque ele trata da sistemática do Kingston e colaboradores de 1983. Então vai lá conferir. E sobre as bacias sedimentares brasileiras, elas são essas bacias que foram formadas ao longo do Paleozoico, são 5 que elas são classificadas em bacias das sinéclises, né, que tem um forte caráter de sedimentação marinha ao longo do Paleozoico. Tem-se as bacias sedimentares da margem extensiva, que pega da bacia de Pelotas até a bacia de Pernambuco-Paraíba, vai subindo ao longo da margem continental brasileira, né? Tem as bacias da margem continental transcorrente, que vai da bacia de Potiguar até a bacia do Foz do Amazonas. Tem sendo os holocógenos, né, os rifts abortados, que aí entra a bacia do Recôncavo, bacia do Tucano. E aí tem-se uma bacia de caráter único, né, como a bacia do Acre, nesse caso, que ela se classifica dentro das bacias do contexto dos Andes. Então faz parte desse domínio andino. Então nesse domínio andino tem-se a bacia do Acre, e tem-se a bacia de Maranhão, Ucayali e Madre de Deus, isso aí já é no Peru, né? E sobre a bacia do Acre, essa bacia teve um caráter de sedimentação marinha ao longo do Paleozoico, né, junto com a bacia dos Solimões, bacia do Amazonas, bacia do Paraná. E essas bacias elas estavam sujeitas às inundações que ocorreram ao longo desse período de tempo geológico, né? Só que a partir do Mesocenozoico, essas bacias são influenciadas pela instalação da Cordilheira Andina, que vai deformando essa porção da crosta, né? E aí a bacia do Acre ela começa a ter uma diferenciação em termos de classificação, né? Então a configuração tectônica dela muda, ela se torna uma bacia de país, e tem-se até um magmatismo triássico, né, que é um magmatismo que foi os primórdios assim, do fragmento do Pangeia. Também tem outro vídeo aqui em cima sobre formação e fragmentação do Pangeia, vai lá conferir. E falando sobre as bacias sinéclises, aí entra a bacia do Paraná, a bacia dos Solimões, a bacia do Amazonas e a bacia do Parnaíba. São as grandes bacias que se formaram do Paleozoico e tiveram sedimentação até o Mesozoico, assim, que foi relativamente intensa, né? E sobre a bacia do Paraná também tem outro vídeo aqui, vai lá dar uma olhada, né, que eu falo sobre como é que foi a evolução geológica dessa bacia ao longo do Paleozoico. E, como eu disse anteriormente no caso da bacia do Acre, né, como bacia do sistema andino, essas bacias sinéclises elas foram submetidas a variações ostáticas no nível do mar ao longo do Paleozoico. E aí, essa sedimentação começa entre o Ordoviciano e o Siluriano,
vai ser o Devoniano, né, onde é considerado o ápice da transgressão e regressão do nível do mar, que nesse caso era o Oceano Pantalácio nesse período de tempo. E já no Perno Carbonífero, essas bacias, principalmente a bacia do Paraná, ela é submetida a uma intensa glaciação que ocorreu durante esse período, porque o Gondwana ele se posicionava a altas latitudes, estava bem localizado no Polo Sul. Então, o que tinha de ambientes sedimentares glaciogênicos é bastante extenso, né? Tem até um registro formidável, você vai lá nesses lugares e vê ali o sedimento que foi formado durante esse período de tempo. E já no Permiano, tem-se a formação do Pangeia, né? Então essas inundações marinhas que estavam ocorrendo, elas cessam, né? E é importante falar que ao longo do Paleozoico, a margem sudeste do Gondwana, ela estava sendo submetidas a deformação, uma deformação mais de caráter compressional ali, por causa de uma série de orogêneses que estavam ocorrendo na borda, né? São o que a gente chama de orogênio herciniano ou variscano, que em alguns lugares vão ser chamados de nome diferente. E no sudeste do Gondwana são basicamente 4 que ocorrem, né? E elas vão culminar com a formação do Pangeia no fim do Permiano. Já no Triássico, com uma sedimentação árida, principalmente na bacia do Paraná, né, bem representado pela sequência Gondwana 2, onde vai ter uma formidável fóssil, uma formidável fauna de dinossauros, né, porque eles surgem nesse período de tempo entre o território do Rio Grande do Sul e o território da Argentina. E já no final do Triássico, o Pangeia ele já começa a se romper, né? Então, o que vai ter nessas bacias é um intenso magmatismo, principalmente nas bacias do Nordeste, como na bacia do Parnaíba, que esse magmatismo está representado ali pela formação mosquito, que é do Triássico. E já no Norte, na bacia de Solimões e na bacia do Amazonas, e como dito anteriormente, na bacia do Acre, a gente vai denominar esse magmatismo como magmatismo penatecal. E já no final do Jurássico, quando o Gondwana ele começa a se romper, a bacia do Parnaíba e a bacia do Paraná elas vão registrar o magmatismo desse rompimento, né? Que aí na bacia do Parnaíba vai se chamar formação sardinha, que são as vulcânicas relacionadas com a distensão do Atlântico Sul, e na bacia do Paraná tem-se a formação Serra Geral. Então esses magmatismos eles representam esse período de rompimento, de fragmentação do continente, né? E sobre as bacias da margem sudeste, as bacias de caráter extensivo, né, de caráter extensional, elas são bastante importantes em termos de geologia do petróleo, como bacia de Santos e Campos, né, onde tem-se uma reserva bastante grande assim, de petróleo que foi formado durante esse período de tempo. E essas bacias elas se formam com o rompimento do Gondwana. Então, o que vai se ter são essas bacias que vai lá do extremo sul do Brasil, Pelotas, Santos, Campos, Espírito Santo, até se chegar à bacia de Pernambuco, Paraíba, lá no extremo do território do Nordeste, né? E essas bacias elas experimentam uma fase pré-rift, que o Asmus e Porto em 1972 vai chamar de depressão afro-brasileira, que é esse princípio de fragmentação do Gondwana. Ele vai ser antecedido por essa bacia que se instalou, né, que é uma bacia do tipo SAG, que se instalou durante o Jurássico, que vai ter uma sedimentação mais de caráter fluviólico. Não se tem registro dessa bacia, desses fluviólicos jurássicos nessas bacias da margem sudeste, como Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas, mas no Nordeste tem esse registro. Bacia do Recôncavo, que a gente vai falar daqui a pouco. O que se tem de sedimentação ali é a formação Sergipe. E já entrando na fase de rifteamento, né, que está na base do Cretáceo
que a gente vai ter um intenso vulcanismo relacionado com a formação Serra Geral, né? Que na bacia de Campos a gente vai chamar de formação Cabiúnas, na bacia de Santos, formação Camboriú, e na bacia de Pelotas, formação Imbituba. Eu vou deixar outro vídeo aqui sobre a bacia de Campos, né, sobre esse período, vai lá assistir, que ele já está mais explicado, né? Passando desse período de rifteamento, onde a formação rúptil estava bastante intensa, e o que se esperava era uma subsidência mecânica, a gente entra no pós-rift, né? O que vai se instalar novamente uma bacia SEG, onde vai ter uma sedimentação mais de caráter evaporítico, vai formar o que a gente chama ali de... A gente vai entrar primeiro numa sedimentação mais lacuça, um princípio de sedimentação marinha, e a gente vai passar por uma sedimentação evaporítica no final da fase pós-rift, que aí vai ter o sal, né? Então o sal vai selar o pré-sal, que é essa fase rift, essa fase pós-rift, e aí passando dessa sedimentação evaporítica a gente vai ter nos carbonatos do pós-sal, e aí quando o continente a placa sul-americana e a placa africana, ela se rompe de vez. Então essas são as bacias sedimentares da margem sudeste distensiva, e a gente vai para a margem sudeste transcorrente, né? Que vai se instalar um binário de cisalhamento destral. Eu gravei um pequeno vídeo sobre o modelo de Riedel que a gente pode aplicar, vou deixar ele aqui em cima também, vai lá conferir. E aí essas bacias, que vão da bacia de Potiguara até a bacia do Foz do Amazonas, elas vão se instalando nesse processo mais de tectônica transcorrente, né? Então, saindo desses modelos de bacias da margem sudeste e bacias da margem transcorrente, a gente pode entrar agora a gente vai entrar nas bacias de rift abortado, né, os halocógenos, que aí a gente tem a bacia do Tacutu, que está no norte, que é uma bacia que ela se abre, ela se forma com a formação do Atlântico Norte, né? Tem esse magmatismo peratecal que está registrado no norte, né, que é um magmatismo do Triássico. E também tem-se o rift do Recôncavo, né, o Recôncavo do Tucano-Jatobá, que também é um rift abortado. E aí já é um rift abortado que foi formado no Cretáceo. E no Jurássico Cretáceo, né, porque tem essa sedimentação fluviólica do Jurássico. Importante lembrar também que essas bacias cinéticas que se formaram ao longo do Paleozoico e Mesozoico, em alguns pontos elas vão servir como embasamento para essas bacias que se formaram ao longo do Cretáceo, né? Como, por exemplo, na bacia de Pelotas, parte do embasamento dela é o cinturão do Feliciano, que está ligado à província Mantiqueira, que já é um cinturão que formou no Neoproterozoico, e parte do embasamento da bacia é a bacia do Paraná. Então, o que vai ter de registro lá embaixo da bacia de Pelotas ali já é mais uma sedimentação ali que se formou ao longo do Permiano. Tem bastante registro disso aí. Outro exemplo também é a bacia de Sergipe-Alagoas, que tem um embasamento dos relíquitos dessa sedimentação paleozoica. Na bacia do Recôncavo também ocorre isso, né? E esse aqui é um vídeo mais rápido, a gente vai ficando por aqui. E até a próxima, gente. Falou!